O desenvolvimento da sexualidade infantil provoca dúvidas e receios nos pais. Qual é o momento de falar sobre sexualidade com os filhos e como deve ser essa abordagem? Orientação e abuso sexual, internet, masturbação, essas e outras questões sobre sexualidade infantil você confere no Saúde em Prática, que começa agora. E para falar sobre sexualidade infantil, nossa convidada é Patrícia Porchat, professora do curso de Psicologia da Unesp Bauru. Professora Patrícia, obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Imagina, eu que agradeço o convite. Bom, então para a gente começar aqui o nosso programa, hoje tudo é muito precoce, né? Desde a idade que as meninas menstruam até a iniciação sexual, né? A gente tem percebido. Meninas com 10 anos aparentam e se comportam como meninas de 14 anos. É impressão ou a infância está realmente diminuindo? Bom, Juliana, eu acho que a gente precisa separar um pouco as coisas, né? Porque acho que não existe, assim, uma infância como se fosse uma ideia universal de infância comum a todas as épocas e a todos os países. Mesmo no Brasil, se a gente pensar, por exemplo, né, na região norte do nosso país, na região nordeste, alguns anos atrás, as moças casavam muito antes, né? Casavam com 14, com 15 anos, e isso era aceito socialmente, né? Da mesma forma, a gente pode pensar que na Idade Média, por exemplo, né, há centenas de anos atrás, também era muito comum as crianças terem uma vida que hoje a gente chamaria de adulta mais cedo, né? Trabalhar com 12 anos, com 13 anos, isso já aconteceu muitas vezes na história do mundo, né? Eu acho que o que acontece é que existe uma espécie de erotização das crianças, né? E erotização muitas vezes pela propaganda, pela mídia, né? Que tenta convencer as crianças de que elas têm uma idade que na verdade elas não têm, né? Então crianças que não têm cabeça ainda para ter uma vida um pouco mais de adolescente ou de adulto, começam a imitar uma coisa que elas mesmas não estão preparadas para isso. Então aí eu acho que a infância diminui um pouco nesse sentido que você está falando. O acesso à informação talvez esteja acelerando um pouquinho esses processos. Acho que sim. Tá. Agora, a nossa equipe de produção foi às ruas para saber as dúvidas das pessoas sobre sexualidade infantil. E a Rosimeire Brito tem uma pergunta, a gente vai ver. Quero saber se tem idade certa para a gente falar sobre sexualidade, abordar esse tema com as crianças, ou se deve aguardar elas se manifestarem. Rosimeire, eu acho que a melhor coisa seria aguardar as crianças perguntarem. As crianças são curiosas, isso faz parte, né, acho que do jeito das crianças funcionarem. Então não adianta a gente chegar e dar uma aula sobre sexualidade para as crianças com uma linguagem que elas não vão entender e na hora que elas não estão preparadas para isso. Vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, né? Por outro lado, eu acho que também a gente deve estranhar se a criança nunca perguntar, né? Quer dizer, perguntar demais ou nunca perguntar, aí eu acho que é para a gente parar e pensar o que está acontecendo com essa criança. Então a melhor coisa a fazer, falar na linguagem que a criança entende e tentar responder o que ela está perguntando, né? De acordo com a idade dela, eu diria. Agora, professora Patrícia, com quantos anos o menino ou a menina já conseguem se distinguir sendo de sexos diferentes? Olha, por volta de 2 a 3 anos, eu acho que dá para dizer que eles já têm o sentimento de ser menino ou de ser menina, né? Quer dizer, isso que a gente chama, né, essa identidade de gênero, ela é constituída principalmente a partir de uma designação feita pelo médico, pelos pais, na data de nascimento dessa criança, e a maneira como essa família e esses pais vão começar a tratar essa criança. Então, por volta de uns 2, 3 anos, ele já tem uma convicção de que ele é menino ou é menina. Só que isso é diferente, por exemplo, de ser mais feminina, ou de ser mais masculino, ou de gostar de homem, ou de gostar de mulher. A gente está falando de uma espécie de identidade mesmo. Eu sou, né? Eu sou um menino, eu sou uma menina. Tá? Bom, agora é hora da gente conferir a nossa enquete. Será que ainda hoje os pais têm dificuldades de falar sobre sexo com os filhos? Vamos ver. Olha, eu tenho mais facilidade para lidar, eu tenho um casal, né? Então a facilidade minha maior é com o menino. Eu converso bem com ele, explico
para se preservar. Falo muito sobre gravidez, que ele é adolescente. Explico bem para ele que para tomar cuidado. A gente sempre sentava, conversava, explicava as coisas, como é que era, como é que não era, né? Porque eu já vim de lá de trás, de uma família nordestina, e eu fiz de tudo para criar meus filhos de outra maneira, não como eu fui criado, né? Em casa a gente foge um pouco à regra, a gente sempre teve um diálogo muito aberto, muito expansivo, eles sempre tiveram muito acesso a livros que traziam um conteúdo sobre esse assunto e conforme as coisas iam acontecendo, as perguntas iam rolando e a gente foi trabalhando de maneira aberta exatamente o que é, sem tabu, levando como qualquer outro assunto. Parece que hoje em dia os pais estão mais atentos, né? Tentando conversar mais sobre o assunto, né, Patrícia? Eu acho que assim, né, vendo um pouco as entrevistas, eu fiquei até contente, né, de saber, puxa, que legal, né, esses pais são pais abertos. Mas não é o que a gente vê em todas as casas, na verdade, né. Acho que tem casas que, às vezes, os pais se forçam até a falar nisso, porque, enfim, né, alguém aconselhou, sugeriu, e a criança percebe, né, que está sendo um pouco difícil para o pai ou para a mãe falarem, né? Quer dizer, a criança não é boba. Uma coisa é o que a gente fala, outra coisa é em que tom que a gente fala, de que jeito que a gente fala, né? Então, a criança percebe se naquela casa o assunto é falado, mas com vergonha, ou é um assunto tabu, proibido, né? Ou tem uma tensão, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, a gente caminhou bastante nesses últimos tempos. Acho que os pais, pelo menos, estão ligados que, se eles não conseguem falar, eles deveriam tentar descobrir por que eles não conseguem falar, né? Acho que esse é o primeiro passo. Agora, né? para até que os pais possam compreender melhor o crescimento dos seus filhos, é importante conhecer as fases de desenvolvimento mesmo, né? Que as crianças passam de acordo com a sua faixa etária. Olha, eu já me perguntei bastante sobre isso, né? Eu acho que é importante, sim, né, os pais poderem ler a respeito, poderem saber, né, como é que uma criança se desenvolve, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com os manuais, né, porque às vezes o pai e a mãe, assim, por vergonha ou por insegurança, eles ficam presos àquilo que eles leem e nem sempre aquilo que eles leem se encaixam no filho ou na filha deles, né? Então, por exemplo, sei lá, se eles leem que a criança numa determinada fase, sei lá, põe muito, tudo que ela pega põe na boca, né? Mas o filho deles não. E aí eles já vão achar que o filho, então, tem algum problema, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente lê para não tentar encaixar completamente os filhos naquilo que a gente está lendo, né? Então, acho que o mais interessante é que os pais possam se lembrar como é que eles foram quando eram crianças. Poder perguntar para os seus pais, poder perguntar para os seus irmãos, poder observar crianças da família, dos vizinhos, né? Porque eu acho que tem um conhecimento que é também da própria experiência. Então, acho que tem a leitura, tem a informação, mas tem o poder entrar em contato com a sua própria experiência sobre a sexualidade, porque eu acho que ela ensina muito também para esses pais. Uma dúvida que eu acho que é comum entre os pais há alguma associação no fato dos filhos tomarem banho junto com o pai ou a mãe? De repente eles vão se interessar por sexo mais cedo? Como é que você vê isso? Eu acho que, assim, é uma bobagem, assim, né? Quer dizer, não é verdade, né? Que porque eles tomam banho junto com os pais, eles vão se interessar por sexo mais cedo. Acho que uma coisa não tem a ver com a outra, né? Eu acho que vai de cada família, né? Claro, quer dizer, só deve tomar banho junto se sente à vontade. Mas acho que existe também um limite para se sentir à vontade, né? Porque conforme esses filhos, essas filhas vão crescendo, às vezes os pais não querem mais, né, ficar se expondo para um filho que já tem um outro olhar, né? Ou a própria criança também não quer mais ficar se mostrando nua, né, para o pai ou para a mãe, né? Então, o banho também, né, quer dizer, a gente vai lavando as várias partes do corpo, né, mas a gente não está dando nenhuma, como se diz, não fica mais tempo numa parte, né, por exemplo, uma parte do genital do que outra, né? Então, acho que vai muito do bom senso, né? E as crianças, aliás, até o contrário, né? Tem estudos que mostram que muitas vezes crianças que tomam muito tempo banho junto com os pais até começam a achar a sexualidade uma coisa meio, assim, não desperta tanto interesse. Tem uma desmistificação, né? Ver alguém nu passa a ser desinteressante, ou não tem tanta importância assim, não é um segredo, né? Não é uma coisa que ela vai tentar ver pelo buraco da fechadura, por exemplo, né? Legal. Então, eu acho que é mais uma mitologia isso, né?
Legal. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre sexualidade na infância. Daqui a pouco. Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando sobre sexualidade infantil. E aqui conosco, tirando as nossas dúvidas, está a Patrícia Porchat, professora do curso de Psicologia da Unesp Bauru. Professora Patrícia, continuando esse nosso bate-papo, há algo de preocupante em um menino de 10 anos que assiste a uma cena de sexo na TV e se excita? Não há absolutamente nada de preocupante, né? Isso é possível, também não é obrigatório, né? Ele pode assistir a cena e não se excitar, né? Mas é possível, é comum, né? Quer dizer, se é uma idade em que ele já está se interessando sexualmente, né? Enfim, pelas pessoas, é claro que ele pode se excitar, né? E como deve ser encarada a masturbação na infância? Como os pais devem proceder? Reprimir, acho que não é a melhor maneira, né? Olha, reprimir, isso foi feito durante bastante tempo, há uns 200 anos, né? Então, acho que está um pouco ultrapassado. A gente já viu que a masturbação não desapareceu do nosso planeta, né? Eu acho que não é reprimir, acho que isso não faz sentido, mas também não é incentivar, né? Então, de novo, eu acho que essa ideia, assim, o pai pode parar e se lembrar como é que era quando ele se masturbava. Então, ele gostava de estar se masturbando na sala e de repente entrar os familiares, né? Certamente não, né? Então, assim, acho que tem uma intimidade, tem uma privacidade que esses pais têm que transmitir para a criança. Quer dizer, isso que você está fazendo, sabe, vai lá para o seu quarto, né? Enfim, é normal, né? É natural, mas é da ordem do privado, né? Não é para o espaço público. Tá? Sim. Agora, a masturbação na infância, ela pode contribuir para que a criança produza hormônios mais precocemente, por exemplo? É engraçado, porque eu já ouvi também muito essa ideia, mas não tem nenhuma relação necessária, né? Muita coisa pode contribuir para os hormônios aparecerem mais cedo, desde o tipo de alimentação, a violência dentro de casa, a agressividade, né? Ou alguma coisa metabólica da criança, não tem nenhuma relação com a masturbação. Tá? Legal, professora Patrícia. Bom, a nossa equipe de produção foi conversar com a Gislaine Ribeiro. Ela tem 2 filhas, uma de 13 e outra de 10 anos. Vamos ver como é essa relação da mãe com as filhas quando o assunto é sexo. Tenho a Carol de 13, a Mariana de 10. E sobre sexualidade, assim, aqui na minha casa é bem aberto, sabe? A gente fala normal. A gente fala de tudo, né? De droga, de sexo, de amigos. A minha filha, Carolina, mais velha, ela ainda é bem criança. Ela tem 13 anos, mas ela brinca, ela assiste desenho. Eu conheço bastante das companhias dela, tanto de uma quanto da outra. Eu entro no Face delas para ver se está acontecendo alguma coisa, se postou alguma foto, alguma coisa assim. O que vale é o que elas aprendem dentro de casa, não as companhias, sabe? E sexo é normal, sexo não é vergonhoso. Elas estão crescendo para o mundo, para a vida, né? Legal, né? Acho que bacana aí o relacionamento da Gislaine com as filhas, né? Não, parece, enfim, né, uma mãe preocupada e bastante aberta, né? Quer dizer, eu acho que uma coisa que eu vejo muito nos dias de hoje é a quantidade de pais que perdem o contato com os filhos mesmo, né? Quer dizer, a gente vê às vezes, sei lá, adolescentes fazendo coisas até violentas, né? Isso não só no Brasil, em vários lugares do mundo. E a pergunta que eu sempre me faço é: onde é que estavam esses pais? Onde é que estava essa relação, né, entre pais e filhos, né? Quer dizer, você perde completamente a noção de quem seu filho é. Como assim? O que não significa ficar espionando a vida do filho, né? Sim. A Gislaine até tocou num assunto interessante aqui que eu gostaria de discutir com você. Na nossa geração, a televisão era o grande meio de comunicação, né? Hoje as crianças estão vidradas na internet. É importante que os pais limitem os programas que os filhos podem assistir, assim como tenham atenção aos sites que eles têm acesso também. Juliana, é importante, mas eu acho que a gente tem que pensar que é preciso garantir, de novo, um espaço de privacidade para esses filhos, né? Então vamos pensar, enfim, quando não tinha internet, né? Quando não tinha esse acesso tão fácil, o que os meninos faziam? Compravam revista Playboy na banca de jornal, escondia na casa do primo, escondia na casa de alguém, né?
Por quê? Porque era uma informação, porque era uma forma de ter alguma coisa particular. Esse menino, por exemplo, não quer sempre falar sobre sexo com o pai dele, né? Ele quer falar com alguém da idade dele, né? Então, como é que a gente garante, né, as crianças aí nessa idade aí já, que não é adolescência ainda mais tardia, mas aí 11, 12, 13 anos, um espaço para que eles possam também fazer as descobertas, curtindo o que eles estão descobrindo, mas sem cair, lógico, no perigo que uma internet às vezes pode representar, né? Então, eu acho que é um momento difícil, né? Mas eu não acho que o que a gente deva fazer é policiar tudo, né? Ter controle absolutamente de tudo. Até porque, se a criança quiser mesmo fazer escondida, ela vai achar um lugar para fazer. Então, é esse meio termo que eu acho que os pais e os filhos têm que negociar. Patrícia, as meninas passam pela novidade da menstruação, do sutiã também, né? E como é se adequar a esta novidade, psicologicamente, socialmente? Olha, é engraçado, acho que socialmente é até muito mais fácil hoje, né? Tanto que os sutiãs estão muito mais bacanas, né? Eles são mais bonitos, eles têm alças coloridas, né? É charmoso deixar a alcinha do sutiã de fora, uma parte do sutiã aparecendo, né? Quase que o sutiã é comprado para ficar quase por cima da blusa e não por baixo, As né? meninas até ficam ansiosas para chegar o momento de usar, exatamente, né? Assim, poder escolher aquele sutiã legal, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem uma facilitação, né? Mas eu acho que para muitas meninas ainda é difícil, sim, né? E elas tentam esconder enfim, o crescimento dos seios, elas não estão ainda se sentindo à vontade nesse corpo de mulher que está começando a aparecer, né? Seja pela menstruação, seja pelo aumento dos seios. Então, não sei se muda muito do que era antes, né? Acho que para algumas meninas isso é mais fácil, para outras não, né? Mas eu acho que pelo menos o sutiã aí ajudou bastante. Legal. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere orientação e abuso sexual. Tem também o quadro De Olho no Estresse, com informações e dicas para você desestressar. Até já! Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está a professora do curso de Psicologia da Unesp de Bauru, Patrícia Porchat, nos esclarecendo sobre sexualidade infantil. Mas antes de prosseguir, é hora de ficar de olho no estresse. Roda aí! O estresse, para mim, é quando você acaba perdendo o seu ponto de equilíbrio em relação a qualquer situação. E eu me pego estressada quando eu percebo que logo pela manhã já estou alterando o tom de voz. E isso não é normal. Existem algumas pesquisas que apontam que por questões hormonais, as mulheres são mais suscetíveis ao estresse do que o homem. Existe também a questão da rotina de vida da mulher. A mulher trabalha fora, depois ela tem que cuidar da casa, dos filhos, do marido, da família, e isso gera mais estímulos estressantes. Quando eu sinto que acabou o dia, ou principalmente no final de semana, aí eu sinto muita tristeza, aquela sensação de que o tempo passou entre o vão dos dedos e já foi sábado, já foi domingo, e vai começar rapidamente a semana e você não fez a metade do que você planejava fazer. A mulher lida melhor com o estresse. Aos primeiros sinais de que alguma coisa não está bem, ela busca ajuda. Então ela busca terapias alternativas, atividade física, massagem, relaxamento. Ela conversa com alguém sobre o que ela está sentindo, ela põe para fora, ela compartilha. E isso ajuda também a aliviar o estresse. Os homens não, os homens tendem a engarrafar o que eles estão sentindo. Eles não falam, eles não externalizam, então eles sofrem mais as consequências físicas do estresse. Quando me pego numa situação de estresse, devido à correria do dia a dia, o que eu sinto é realmente a vontade de que o relógio parasse. Que o relógio parasse, que eu tivesse pelo menos um pouco mais de tempo para conseguir fazer o meu planejamento do dia a dia. Existem algumas dicas que a gente pode passar para ajudar a aliviar o estresse. Lógico que isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas procurar uma atividade de lazer dentro do que é possível, dentro do que a pessoa gosta. Atividade física é fundamental. Conhecer os seus limites,
o que eu consigo fazer, o que eu não consigo, saber dizer não, para não assumir responsabilidades acima do que suporta, né? Tem coisas que a gente não pode dizer não, mas tem coisas que são possíveis a gente deixar para um outro momento. Então, saber fazer essa escolha, organizar a sua semana para não ficar muita coisa para um dia só e aí ficar com aquela preocupação de que não vai dar conta. Então, organizar as suas tarefas do dia a dia, saber aceitar aquilo que não vai ser possível de se mudar, aquilo que não depende de cada um e aceitar, né? Para a gente não ficar sempre brigando com aquilo que não pode ser mudado. A massagem me acalma bastante. Eu sinto realmente que é um momento terapêutico. É uma terapia que é um momento só meu. Ao contrário do que muita gente pensa, a massagem ela não serve só para relaxar o físico, para relaxar os músculos. Ela também causa um relaxamento, um bem-estar emocional, ela tranquiliza. Depois que eu termino a massagem, eu me sinto muito mais calma, relaxada, pronta para enfrentar qualquer situação que possa me causar estresse novamente. O toque, o contato, aquele momento silencioso, né, com aquele fundo tranquilo, aquela meia luz, tudo isso ajuda sim a relaxar, aliviar a ansiedade, aliviar o estresse. É um momento em que a pessoa está recebendo coisas boas, tá naquele momento só para ela. Para mim, estar de olho no estresse é quando você percebe que logo pela manhã está gritando com a sua criança. Você tem que estar de olho no estresse, porque algo vai errado aí, não está bem. Então você tem que ficar de olho e perceber, buscar algo que faça você melhorar, se sentir mais calma e lidar com as situações. Que legal, para a Vera foi a massagem que desestressou, né? O importante é a gente buscar formas de relaxar e de melhorar, é claro, o nosso dia a dia. Agora, Patrícia, voltando aí ao assunto de hoje, falando sobre sexualidade infantil, o abuso sexual ele não é caracterizado só pelo ato sexual em si, né? O que mais configura o abuso sexual? Acho que o abuso sexual, né, a gente pode dizer, é sempre uma situação em que uma pessoa mais velha está submetendo a outra pessoa a um constrangimento, né? E essa pessoa mais velha, quer dizer, mais velha não precisa ser uma pessoa mais velha em relação a quem está sendo abusado, né? Está procurando se satisfazer sexualmente, mas de fato pode ser que ela nem toque o corpo dessa pessoa mais nova, né? Ela pode, por exemplo, se exibir, né? Exibir os seus genitais, que é o caso desses exibicionistas que existem, enfim, muito pela cidade, né? Ou ela pode estar numa situação de voyeur, quer dizer, espiando escondido, por exemplo, tem muitos homens que fazem isso, né? Com mulheres que nem sabem que estão sendo espionadas, né? Mas é sempre uma situação onde a outra pessoa fica paralisada, sem poder reagir, sem poder escolher se ela quer estar naquela relação, seja com um toque físico ou não. Patrícia, logo na infância, algumas crianças dão indicativos da sua orientação sexual. Por exemplo, alguns meninos preferem brincar com bonecas. E muitas vezes alguns pais reprimem essa criança, até de forma um pouco agressiva. Qual é a melhor forma de proceder nesses casos? Criança brinca de tudo, né? Criança experimenta inclusive com a questão de gênero, com papéis diferentes, né? Meninos gostam às vezes de brincar de bonecas porque eles acham estranho que só as meninas brinquem, né? E as meninas também querem jogar futebol porque elas não entendem por que só os meninos podem jogar, né? Então tem que deixar, né? Quer dizer, eu acho que tem que poder oferecer para a criança várias atividades diferentes e ela vai escolher aquilo que interessa a ela. Reprimir não tem efeito, né? Quer dizer, reprimir só vai deixar a criança chateada porque o pai está chateado, né? E vai se sentir culpada porque o pai está chateado, mas isso não vai mudar aquilo que ela gosta ou o jeito que ela é nesse sentido. Tá? Legal. Bom, agora é hora da gente conferir a nossa segunda parte da enquete. Será que ainda hoje os pais têm dificuldades de falar sobre sexo com os filhos? Vamos ver. Com a menina eu sou mais reservado, eu não, entendeu? Tenho bom relacionamento com ela, mas esse assunto eu não consigo abordar com ela. Na verdade começou na terceira série, no próprio material deles. Eu achei estranho, porque na terceira série foi aí que começou. Mas aí eu fiquei mais ligada, né? E conforme eu ouço alguma coisa, eu chego e falo.
com eles, com os dois, abertamente. Eu acho ainda meio difícil ainda de falar. Eu não consigo ainda falar assim abertamente. Eu sei que hoje as mães têm mais abertura assim nesses, mas eu ainda não sou assim, não consigo. Mas no que ela precisa e que ela tiver que falar comigo, acho que ela dando o início ao assunto, talvez eu consiga. Minha mãe não falava muito disso. A gente se cuidava assim. Sabia das coisas, sabe quando com os amigos, assim, sabe? Eu acho que minha mãe não dava muita abertura, não. E eu acho que eu trouxe um pouquinho disso comigo. Tem, como a gente disse, né, no bloco anterior, muita gente ainda tem dificuldade, né, para falar sobre sexo. Agora, professora Patrícia, a gente sabe que alguns problemas psicológicos afetam a vida sexual do homem ou da mulher, né? Eles podem estar associados a alguma repressão sexual na infância? Olha, podem estar associados, mas não mais nem menos do que uma série de outros acontecimentos na vida dessa pessoa, né? Enfim, porque muitas vezes essa repressão pode ser uma bronca do pai que entra por um ouvido e sai pelo outro. E em outros casos, pode ser uma mãe que pegou alguém no flagra, por exemplo, se masturbando, e aí essa pessoa ficou inibida e, enfim, ficou muito alarmada com isso e tem mais tarde, né, uma dificuldade. Então varia muito de criança para criança, não dá para dizer que é uma regra geral. Além de que outros fatores também podem influenciar, né, esse desenvolvimento da libido. Sim. E qual a importância da educação sexual na escola, na família? Eu acho que é uma importância enorme, eu acho que a escola deve fazer um trabalho nesse sentido, mas acho que tem que ser um trabalho muito bem avaliado, né? Eu me lembro, por exemplo, de contarem para mim de um trabalho feito numa escola que a primeira aula de educação sexual, as crianças viram, acho que uns 20 slides de doenças sexuais transmissíveis. Elas ficaram horrorizadas, né? Saíram de lá pensando, nossa, nunca mais eu quero pensar em sexo na minha vida. Meu Deus. Então, acho que tem que ser muito bem planejado, discutido o que seria essa educação sexual, né? E na família, eu acho que não é uma coisa que dá para ser planejada. Ela acontece numa família que tem condições de conversar sobre isso, né? Não adianta comprar um livro e dizer, hoje é a primeira aula de educação sexual, vai ser toda terça-feira à noite. Não existe isso, né? Ou a gente fala espontaneamente, ou é melhor não falar, né? Legal. Bom, quero agradecer a sua participação aqui, Patrícia. Foi um prazer recebê-la no programa de hoje, trazendo tantas informações importantes. Obrigada, eu viu? agradeço de novo o convite. Obrigada. Bom, você aí de casa quer ver algum tema tratado aqui no Saúde em Prática? É só mandar um e-mail com a sua sugestão. A gente se encontra na semana que vem. Até o próximo programa. Tchau, tchau.